Fala galera, Jesus Cop, Douglas Gonçalves por aqui, mais um dia para o quadro Você Entendeu Errado. E olha só, a gente fala de alguns versículos, conceitos bíblicos que nós entendemos errado e a gente quer compartilhar com você. Tem muito vídeo com vários temas, é só você acessar a playlist aqui, eu tenho certeza que vai falar muito com você. E eu sempre trago aqui meu amigo Saulo Daniel, seja bem-vindo, meu amigo. Tamo junto, meu irmão. Tô aqui melhor do que mereço e caminhando com fome de Bíblia e de compartilhar o pouquinho que a gente sabe. Muito bom. E hoje nós queremos falar sobre a palavra de Deus se renova. Se renova todos os dias a palavra de Deus. Todas as manhãs. Todas as manhãs? Ah, tá. Manhãs. Quando você acorda, ela é nova. Uma palavra nova ali. Exatamente. Entendemos errado isso, Saulo? Poxa vida. Douglas, tem um problema primeiro de leitura aí. A expressão, ela pode ser dita num bom contexto, sabe, com uma boa intenção. Mas eu não posso dizer que essa é uma expressão bíblica, e sobretudo porque ela traz um monte de perigos para a nossa concepção, para nosso entendimento sobre o que é de fato a palavra. Primeiro porque a expressão, a palavra se renova, ela não é necessariamente bíblica. Lamentações de Jeremias vão dizer que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, não que a palavra se renova a cada manhã. Mas assim, tem um texto que diz, ao meu sentir, algo que pode significar exatamente o contrário. Pedro traz uma questão que inclusive serve para a gente pensar em alguns conceitos que a gente emprega. Em 1 Pedro capítulo 1, versos 23 a 25, ele vai falando o seguinte, ele faz um joguinho de palavras, que é um joguinho que a gente está acostumado a diferenciar em muitos contextos, que são as palavras logos e rema. Ambas as palavras no grego significam palavra, significam expressão, pode significar razão, mas sobretudo no contexto bíblico, na teologia bíblica, ela é empregada no Novo Testamento para significar a palavra de Deus. Então, Pedro usa essas duas palavras de modo muito indistinto, muito intercambiável. Ele diz assim, sendo de novo gerados, não de semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus, logos. Pela palavra logos de Deus, viva, que permanece para sempre. Ele diz, o logos é a palavra viva que permanece para sempre. O logos. Okay. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva. Secou-se a erva, caiu sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. Aqui é rema. Okay. Mas a palavra rema do Senhor permanece para sempre. Então, tanto logos quanto rema são a mesma palavra. A palavra do Senhor que permanece para sempre. Então, e ele diz, e esta é a palavra que entre vós foi evangelizada. A palavra rema é a expressão que ele usa. Ele usa duas vezes, uma vez logos e duas vezes rema, com o mesmo sentido e no mesmo contexto. Isso é importante a gente verificar, porque criou-se uma ideia, e eu não quero dizer que está todo errado, tal, mas uma ideia de que a rema é uma coisa sempre e logos é outra coisa sempre. Que logos seria a palavra que permanece para sempre e rema é uma palavra que se renova a cada manhã, tal. Eu não encontro, e alguns dos maiores eruditos em grego que eu conheço aqui no Brasil, dos melhores comentaristas, inclusive o David Patterson, no livro Convite à Interpretação Bíblica, ele chama isso de falácia exegética. A ideia de diferenciar logos e rema à luz da teologia. Mas eu vejo essas duas palavras sendo empregadas de modo muito intercambiável, muito sinônimo no texto bíblico, e de acordo com a teologia aplicada, as duas palavras servem. Tanto logos quanto rema são a palavra que permanece para sempre. Com isso eu não estou dizendo que Deus parou de falar, que a Bíblia é a única palavra de Deus. Não, eu estou dizendo que toda a palavra que sai da boca de Deus, ela é perene, ela não caduca. Ela ainda que seja para um momento, esse momento deve ser refletido e vivido de diversas formas. Claro que Deus continua falando, eu creio nos dons espirituais, creio na manifestação do Espírito ao longo do tempo, e isso é uma verdade bíblica e sempre foi. Deus sempre tem palavras para nós, mas não quer dizer que a palavra de Deus ela se renova, porque isso seria também admitir que a palavra de Deus ficou velha e precisou de uma atualização. Que a palavra caducou e agora o Espírito Santo está agindo nela para que ela se torne nova. Não, ela sempre foi nova, ela sempre foi atual, ela é perene, ela é inesgotável, ela é imprescritível, ela não decai, ela não caduca. Então essa palavra
ela permanece, deve ser entendida dessa forma. Muitas vezes as formas de a gente aplicar esses princípios, esses valores eternos, elas variam com o tempo. Por exemplo, você vai ver Samuel, com ordens específicas da parte de Deus, dizendo: esses homens serão honrados e serão reconhecidos por uma aliança comigo. E um sinal visível disso vai ser: não cortem o cabelo deles. É uma palavra. Sim. Porque qual era a palavra de Deus? É que o servo de Deus, aquele que tem uma aliança com Deus, seria distinto numa sociedade. Daria para olhar, bater o olho e saber, né? Exatamente. Ele seria distinto, ele seria um padrão moral. Então, ele vai ter o cabelo crescido. Você vai se distinguir. E a sua honra vai ser essa. Mas se você olhar em Coríntios capítulo 1 ou capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, Paulo vai dizendo: é desonra para o homem ter os cabelos crescidos. O que era honra para Sansão em outro contexto era desonra. Não que a palavra se renovou, a palavra é a mesma. O princípio e o valor moral é eterno. O servo de Deus, ele deve ser distinto. Ele deve ser alguém destacado na sociedade. E deve ser um padrão moral para que todos o sigam. Naquele contexto de Coríntios, da carta aos Coríntios, da cidade de Corinto, o cabelo crescido era um sinal que não era um bom cartão de visitas para a figura masculina naquela sociedade. Então Paulo dizia: vocês não vão se confundir com eles, porque isso é desonroso. Então a forma de aplicação disso é variável de acordo com o tempo, com o espaço, com culturas. Sim. Mas a palavra de Deus, o princípio eterno estampado na vontade dele, pronunciado por meio daquilo que ele diz, daquilo que é escrito por meio da inspiração, e isso permanece para sempre, isso é eterno. A gente não pode confundir. E aqueles dois conceitos, né, que a gente precisa compreender sobre a palavra de Deus, ou essas duas características da palavra de Deus, de ela ser histórica, né, e ela ser eterna, né? Então, sim, são personagens dentro da história, homens e mulheres que existiram, numa geografia que existiu, numa cultura que existiu, num tempo, no nosso tempo da história. Então, é necessário estudar a Bíblia dessa forma histórica, e isso não muda, né? O que foi interpretado há 1.500 anos atrás, ou que foi estudado há 1.500 anos atrás e é estudado hoje, precisa ser igual no sentido de o que aconteceu naquela história, né? Então, se eu ler um jornal hoje e alguém lê um jornal daqui a 1000 anos, ele tem que entender a mesma coisa, né? Conseguindo captar ali. Agora, diferente de um jornal, diferente de um livro de história, é um livro eterno, né? E aí eu creio que essa hermenêutica, essa aplicação, né, para o século XXI e as demandas que acontecem hoje, que a gente vai, então, conseguindo fazer de tempos em tempos. Tem demandas hoje que a gente está vivendo, por exemplo, a gente vai viver ainda mais ainda, a inteligência artificial, né? Alguém que vai engravidar a partir de um laboratório. Há 1000 anos atrás, há 500 anos atrás, há 200 anos atrás, nós não tínhamos essa demanda. E aí nós vamos ter que conseguir fazer essa interpretação bíblica para falar, cara, o que é que a palavra diz sobre essa demanda atual, né? Isso sim. Agora, os princípios são eternos, né? E a gente precisa compreender isso com muita clareza. Perfeitamente. E se a gente seguir pelos princípios que são eternos, a gente consegue absorver, extraí-los e empregá-los e aplicá-los a todas as demandas que são perenes, mas são atuais. A todas as situações da nossa vida. As questões... antigamente não se falava de depressão. Não existia essa questão catalogada pela ciência. Mas eu posso ver um auxílio direto de um Deus a um profeta, um homem de Deus com fé, dizendo: por favor, me mate, eu não sou melhor do que meus pais. E eu posso entender que os princípios de um Deus presente, válido, vívido, que dizia: levanta que eu ainda quero te usar, que eu ainda tenho aliança com você, que eu ainda quero te fortificar, Elias. Eles podem ser empregados ainda hoje na vida dos servos, só porque hoje eu entendo um conceito que é a depressão, que não existia naquele momento. Os princípios são eternos e aplicáveis aos problemas de hoje, ainda que chamados de uma questão diferente e ainda que movidos por um padrão moral, cultural, geográfico, linguístico e temporal diferentes. A palavra é eterna, permanece para sempre. E como diria Billy Graham, é mais atual do que o jornal de amanhã. Muito bom. E Deus está chamando você, Deus está me chamando para pegar essa palavra eterna
e aplicar de forma transformadora na cultura, no ambiente aonde ele te plantou. Sabe, entre os universitários, entre os trabalhadores da área que você trabalha, na cultura da sua cidade. Ele quer pegar esses princípios eternos da palavra e ser anunciado a esse povo, e ele está te chamando para isso. Então, saiba que você precisa se preparar, você precisa estar atento para cumprir esse chamado de Deus aí. Obrigado, meu amigo. Que honra ter você aqui. Um beijo no coração, e que o Senhor também nos livre da tentação de acrescentar, de considerar que a palavra é insuficiente por si e que a gente precisa de atividades inventivas todos os dias para dar uma forcinha à Bíblia naquilo que a gente julga que ela foi incompleta. Não, ela já é completa por si. Incompletos somos nós, quem muda somos nós. Deus é de eternidade a eternidade. Um beijo no coração e obrigado pela oportunidade de estar aqui falando com você. Então, se você gostou, pega esse link, manda para todo mundo, divulga nas redes sociais aí se você quer espalhar a palavra do Evangelho. E claro, deixa um comentário, curte esse vídeo, se inscreve no canal para você receber tudo que a gente soltar aqui, porque tudo que a gente faz tem um propósito, te deixar mais parecido com Jesus. Deus abençoe você e não se esqueça, você é uma cópia de Jesus. Valeu!